independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Bom dia, estamos aqui nos estúdios da AllTV, ao vivo, com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades. O programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação tanto na produção como no chat do Caetano Garcia. Sou Gilberto, bom dia aos internautas da AllTV, bom dia para o Rock, para o Paulistano, que acabaram de entrar aqui no chat. Bom, uma das maneiras de vocês participarem é pelo chat, mandando perguntas e comentários. Para quem utiliza o Twitter, eu também estou de olho, o nosso é @urban_systems, então vocês também podem mandar perguntas, participar por lá. E então mandem essas perguntas, o Gilberto vai apresentar a convidada de hoje para vocês, e aí daqui a pouquinho eu faço os comentários de vocês ao vivo aqui para a nossa convidada, participem. Ok, o problema, a câmera do Caetano está com um probleminha aí, vocês viram que ele não apareceu aí? Mas a voz apareceu. A voz dele apareceu, mas ficou eu aí na tela. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito atual, que é a questão da sustentabilidade, né? Nunca se falou tanto nessa palavrinha sustentabilidade. Do banco, a marca de sabão em pó, a coisa que a gente mais ouve falar, principalmente em propaganda hoje, né? Na publicidade, a gente ouve falar muito nessa questão de sustentabilidade, né? Responsabilidade social. Realmente, né, quase que toda a propaganda, hoje toda a comunicação das principais marcas que a gente conhece, fala-se muito nessa questão. Você vai no supermercado, por exemplo, você fala, sacolinha retornável, a preocupação de ser sustentável, da natureza, etc e tal. Então, todo mundo garante ao consumidor que o seu produto ou serviço faz bem para o meio ambiente, para o mundo, para a população, para o papai do céu, enfim, todo mundo está sendo bonitinho e bacana. Mas será que essas promessas são verdadeiras? A gente quer debater aqui no programa de hoje como é que está, o que está por trás dessa questão da sustentabilidade. A gente quer um pouquinho mais fundo nessa questão. Então, para entender melhor esse mercado, para entender melhor esse tema, para entender melhor um pouquinho o que está por trás da palavra sustentabilidade, a gente escolheu como nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, a seguinte frase: sustentabilidade, uma prática viável ou uma estratégia de marketing? A gente quer discutir, a gente quer debater no programa de hoje questões como está o mercado de produtos e serviços sustentáveis no Brasil? O cliente, você, está disposto a gastar mais por um produto sustentável? O que é o greenwash e como pode ser evitado? Nós vamos, inclusive, descobrir o que é o greenwashing. E para responder estas e outras perguntas aqui, a gente vai conversar hoje com a Bruna Masson. Bruna, bem-vinda ao Urban View, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Legal. A Bruna Masson, ela é química industrial. Ela é formada na Faculdade Oswaldo Cruz e pós-graduada em gestão ambiental. Ela atua na Sustentax. Sustentax tem um X no final. Ela é coordenadora do selo Sustentax, que atesta produtos sustentáveis, ou seja, ela é a pessoa que vai lá e diz se o produto realmente é sustentável, se não é balela. E que tem essa qualidade da sustentabilidade. Ela é responsável também pela análise e aprovação dos materiais voltados para a construção civil e que serão utilizados em empreendimentos que buscam a certificação LEED e a certificação Aqua. Então você que está aí querendo participar, querendo saber esse tema, já vai mandando aqui, o Caetano está aqui no chat já aguardando as perguntas de você. E a gente vai começar, como sempre, o nosso programa, a nossa entrevista de hoje, com o nosso quadro de Olho na Frase, que hoje traz alguns dados revelados pela pesquisa O Consumidor Brasileiro e a Sustentabilidade, atitudes e comportamentos frente ao consumo consciente, percepções e expectativas sobre a RSE, que eu imagino que seja responsabilidade social e econômica. Toda pesquisa tem um título grande, né, Bruno? Não sei porquê, né? Realizada no fim do ano passado pelos dois institutos, o Ethos e o Acatu. Então, alguns dados dessa pesquisa interessantes estão na tela, inclusive. 84% dos brasileiros não ouviram falar, não entendem ou definem errado o conceito de sustentabilidade. Olha, tá vendo? Tanto se fala em sustentabilidade, e 84% dos brasileiros não sabem ao certo o que é a tal da sustentabilidade. Só 16% têm algum conhecimento ou acertaram a definição do tema. No entanto, entre dois produtos com preço e qualidade semelhantes,
71% dos consumidores brasileiros levariam para casa aquele cuja marca fosse associada a alguma causa social. A média mundial é de 43%. Bruno, o consumidor brasileiro é bonzinho, né? Ele tem boa vontade, pelo menos, né? Tem boa vontade. Agora, essa pesquisa está mostrando que a confusão de termos ainda é muito grande para boa parte dos brasileiros, né? Então, vou começar definindo o que é um produto ou um serviço sustentável, como é que a gente pode entender realmente o que é essa sustentabilidade. O que a gente vê hoje no mercado é um movimento contrário do que deveria ser. Então, o mercado, as empresas, elas se apegam às vezes a um aspecto do produto. Então, por exemplo, você tem um produto altamente tóxico, que faz mal à saúde dentro de uma embalagem verde, uma embalagem, por exemplo, com compostos reciclados, e aí a empresa coloca isso como sendo um produto sustentável. Então, ele se apega a um aspecto que não deixa de ser bom, né, de você estar usando, por exemplo, um PET reciclado, né, na composição da embalagem, e diz que o produto inteiro, né, o produto como um todo é sustentável. Na verdade, a sustentabilidade ela tem que ser vista de uma outra forma. Então, a gente trabalha dentro da Sustentax com 5 atributos essenciais da sustentabilidade, para você começar a dizer que um produto é sustentável. Então, em primeiro lugar, ele não pode fazer mal à saúde, né? Então, o produto ele tem que ter salubridade. Salubridade. Ele não pode fazer mal à saúde dos usuários, de quem fabrica o produto, né? Então, digamos assim, é o ciclo. De quem fabrica, de quem consome, isso. De quem, vamos supor, descarta aquele produto depois. Exatamente. De todo mundo que lida com aquele produto. Exatamente. Para você dizer que o produto é sustentável, não quer dizer que você não pode comercializar determinados produtos, porque às vezes você não tem nem tecnologia para modificar, por exemplo, uma fórmula, né, uma composição. Mas não Agora, pode também dizer se aquele produto tiver uma toxicidade, pegando esse primeiro conceito aí, que é o conceito da salubridade, se aquele produto tiver uma certa toxicidade, mas o fabricante toma, digamos, todos os cuidados para as pessoas que lidam na fabricação, para o consumidor e para quem lida com o descarte daquele produto, aí ele entra dentro desse conceito de salubridade ou não? Ele pode entrar, vai depender desse grau de toxicidade. E se você também pode, se já existe uma tecnologia que você possa modificar esse produto. Então, por exemplo, você pega... É que falar de toxicidade em si é um pouco complicado, porque às vezes até uma tinta baseada eu não posso comer, certo? Se eu comer, vai me fazer mal. Então, não é tóxica. Então, por mais que não exista um solvente, né, que faça mal, e sim que o solvente seja água, por exemplo, ela continua sendo tóxica porque você não pode comer aquele produto. Ele vai te fazer mal. Mas assim, por exemplo, você tem, então, no caso das tintas, você tem tecnologia para modificar, em vez de você usar um solvente orgânico, esse cheirinho de cola de sapateiro, né? Esse cheirinho, em vez de você usar esse tipo de solvente, você usa a água. Então já existe uma tecnologia. Então, por mais que o fabricante tome os devidos cuidados, já que existe uma tecnologia para você mudar esse tipo de o solvente, no caso, então não dá para você chamar a tinta que não é base em água de sustentável. Tá, então, mas no caso da tinta especificamente, se ele para de usar solvente químico e usa água, esse produto, dentro desse primeiro conceito de salubridade, ele já ganha pontos, digamos. Já ganha alguns pontos. Já ganha um pontinho. Tem que ver o restante da composição, obviamente, né? Se existe algum componente que está sendo usado que é proibido, né? Assim, então, também acontece. Então, quais são os graus, né? Então, às vezes você tem produtos altamente tóxicos, mas que, dependendo da concentração, ele é permitido, né? Você pode utilizar. Até porque, às vezes, você não tem um produto para substituir. Mas aí tem um grau, né, um certo teor, uma concentração que deve ser respeitada. Então, se tudo isso for respeitado e você modificou aí do solvente que está usando a água, nesse ponto você já tá um pouquinho melhor, vamos dizer assim. E o segundo conceito qual que é? O segundo conceito é qualidade, né? O produto ele tem que ter qualidade. Então, se ele se propõe a uma tinta, se propõe a pintar, durar 5 anos, né, ela tem que ter o poder de cobertura, o adesivo ele tem que colar, né, ele não pode soltar daqui 2, 3 dias, se ele diz que vai durar 3 anos, ele tem que durar 3 anos, então ele tem que ter qualidade. Por quê? Porque dentro da questão da sustentabilidade, eu não posso ter um produto que eu vou ter que retirar, ou refazer, ou repintar, ou enfim, comprar um outro produto para substituir esse que eu já usei, porque aí eu estou gastando mais, então eu tive um desperdício, né, inicialmente,
tô gastando mais, e aí a questão da sustentabilidade, que tem um tripézinho na questão econômica, também é prejudicado. Abaixo, exatamente. Então ele tem que ter qualidade, porque o que a gente percebe, o que a gente viu nos últimos anos? Muitos produtos que dizem ser verdes, são ecológicos e que talvez até sejam. Então, você tem, por exemplo, uma tinta que usa pigmentos que vêm da terra, mas aí a produção dela não é a mais adequada, os produtos são utilizados não tem uma qualidade adequada, e aí você passa a tinta, daqui um mês, 2 meses ela já está desbotando, ou seja, eu vou ter que ir lá e fazer de novo. Então esse produto que eu Você utilizo... consome mais recurso. Exatamente. Se você tem que repintar mais vezes, você vai consumir muito mais tinta. Consumindo mais tinta, você consome mais o recurso, acaba não se justificando. Exatamente. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, responsabilidade social da empresa. Então, regularização jurídico-fiscal em todos os segmentos, né? Então, como é que você trata os seus trabalhadores, seus funcionários, né? Se você paga ou não os seus impostos, enfim. Regularização jurídico-fiscal mesmo da empresa. E aí, Bruna, entra a questão da cadeia como um todo? Caso Zara? Caso Zara. Até eu que estava viajando semana passada, enfiado no fim do mundo, lá fiquei sabendo, o caso Zara brotava assim da terra, assim. Mesmo que você não quisesse, você ficava descobrindo o caso Zara. É verdade. Entra sim. A empresa, quando ela contrata seus fornecedores, né, enfim, as suas cadeias, ela tem que olhar quem que ela está contratando, né? Ela tem que questionar esse fornecedor sobre como é que ele trata, né, os funcionários dele, como é que é feito, se está todo mundo registrado, se todo mundo recebe salário, né, enfim, ela é responsável, ela tem que ser, ela é corresponsável, porque senão acontece o que aconteceu com a Zara, porque aí não tem desculpa, né, você vai falar o que, eu não sabia, mas você tinha que saber, né, essas empresas, principalmente essas grandes empresas, elas precisam olhar para a cadeia como um todo. Agora vamos fazer um papel de advogado do diabo aqui. Tudo bem, você tem a terceirização, a quarteirização, a quinteirização. Até onde vai esse papel dessa responsabilidade social da empresa? Ela tem que realmente investigar até o final da cadeia? Não, ela tem que investigar. Ela tem essa obrigação? É papel dela. Não tem, porque ela vai ser corresponsável, isso vai chegar nela em algum momento, né, como aconteceu com a Zara. A gente tem essa preocupação dentro da Sustentax, porque também a gente não gostaria, por exemplo, que, vamos supor que eu tivesse atestado um produto da Zara, por exemplo, né, e aí acontece um escândalo desse, né, a nossa credibilidade também acaba... Então, por exemplo, depois eu ia até perguntar exatamente como é que funciona a Sustentax, mas já vou me adiantar e colocar no meio essa pergunta. Então, no caso, por exemplo, se uma empresa como a Zara pode contratar uma Sustentax para verificar como é que funciona a cadeia de fornecedores dela? Na verdade, a gente não verifica, a gente pede para que a Zara verifique e mande as documentações para a gente. Ah, tá. A nossa rotulagem, falando um pouquinho, ela é uma rotulagem documental, e auditorias são feitas a partir do momento que nós, né, que estamos coordenando os processos, achar necessário. Mas a gente tem uma solicitação, a gente tem uma norma, essa norma é passada para os candidatos a licenciamento, e aí eles vão buscando as informações que a gente precisa e mandando tudo isso pra gente. Então, eles verificam e mandam a documentação pra gente. E aí, obviamente, a gente verifica essas documentações, né? Então, tem algumas listas de trabalho escravo, né, do Ministério, tem de trabalho infantil, então a gente verifica se os nomes das empresas